Até outro dia, eu ia te contar uma historinha da escola do meu filho. Então tem um grupo das mães, aí uma das mães colocou lá que os meninos no intervalo estavam baixando a calça do outro, né? E que daí um tá ficando com vergonha, que não sei o que era pra gente conversar. Então aí com as mães, né, as mães de filhos, né, dos meninos, né, em relação a isso aí. Então assim, eu falei: "Gente, mas que eu me lembre, até meus irmãos, eu acho que até hoje eu vejo aí churrasco, muito adulto ainda, vai lá, dá uma baixada na calça do outro, faz não sei o quê". Enfim, até onde que, assim, é o saudável, natural do do universo masculino ter esses tipos de brincadeira e até onde isso pode afetar? Então, que é o que a gente falou, isso pode ser uma forma de bullying, de uma ação Pois é. vexatória, É. né, de expor o outro, né. Então é disso, da gente Que o homem incentivar tem essa necessidade de estar sempre expondo o outro, né, isso. Então, doutora? assim, é de explicar isso, a sua liberdade acaba com a municia do outro. Então, é colocar o filho a pensar do que ele está fazendo, se isso foi bacana, né. É. Então é importante também ensinar os nossos filhos a ter o pedido de desculpas formal. E isso, Uhum. assim, isso é grandioso, para É. eles aprenderem que o erro deles tiveram uma consequência. Então, as desculpas, elas são muito importantes. Bom, como eu falei aqui no início, né, nós tivemos aí o Setembro Amarelo, né, que infelizmente é triste, né, ter um mês que representa, né, para a gente se conscientizar da questão do suicídio. É uma coisa muito, né, triste e séria. Ano passado também já trouxe esse tema. Todos os anos eu gosto de trazer, né, aqui no meu podcast, porque é realmente uma coisa muito importante. Se trata de vidas e pessoas são E, muito importantes, né, doutora? Doutora, em relação ao suicídio, o que que leva uma pessoa a chegar a esse ponto? olha como então, assim, são vários fatores. Então, quais são os perfis de uma pessoa que ela pensa em suicídio? Então, aquelas pessoas, Rose, que já tentaram, elas têm 5 vezes mais chances de tentarem novamente. E pessoas que têm doenças mentais. Então, esses são 2 fatores muito importantes, mas só são esses? Não. Então, a gente tem desde doenças crônicas, né? Então, pessoas com HIV, com ELA, com câncer, com várias doenças crônicas assim, que podem, tipo, elas não aguentam viver com aquela dor, então elas também pensam em suicídio. Então, os fatores eh, econômicos. Então, as pessoas que são desempregadas, que não têm carteira assinada, que são sozinhas, os viúvos, que não têm um emprego, então eles não têm rede de amigos, redes fortalecidas, pessoas que estão passando por situações financeiras e são os provedores da casa. É que hoje a gente vê muito a questão do tigrinho, né, desses jogos aí que estão online, que Isso. estão devastador, né, doutora? Além das doenças mentais, né, que uma das principais, eles são os transtornos de humor, como a depressão, Uhum. transtorno bipolar, uso de substâncias, abusivo de É. substância, esquizofrenia, como também aquelas pessoas que elas não são muito resilientes, não sabem lidar com os problemas, não têm uma rede de amigos fortalecidos. Então, esses perfis são pessoas que são características, fatores de risco para o suicídio. Então, igual família, né? Então, os pais que têm depressão, os filhos têm grande chance de desenvolver depressão. Ah, é? Sim, porque é de uma predisposição genética. Então existe mesmo isso. Existe. Então, pais que já tentaram suicídio, então tem um histórico na família. Então, eu preciso ter, né, estar em alerta. E muitas vezes, Rose, as pessoas elas não procuram ajuda médica, porque muitos acham fraqueza, é covardia. Então, elas É. não procuram ajuda. Sem contar que isso também é um tabu. Falar de suicídio, falar de depressão, ainda a gente traz muito esse estigma, porque além desses sinais de fraqueza, né? Antigamente eles falavam, era pecado. Então, quem suicida é pecado. Então, tem Isso. esse conflito muito grande em É. será que eu busco ajuda por isso? Mas é importante. Então, como é importante a gente perceber sinais, né? Então, ele tá falando que quer morrer. Então, gente, isso é real. Então, imagina ali, aquilo ali tá intenso, aquilo ali tá conflituoso, eu não tô dando conta daquilo e eu
Falo, olha, amiga, eu tô pensando em morrer, eu não aguento mais, para mim tá difícil. Então, o que que acontece? Não é que cão que late não morde. Nessa situação, isso é real. Porque a pessoa, ela não aguenta lidar com aquela demanda, com aquele sofrimento, e ela precisa o quê? Colocar para fora. Uhum. Então, o que que a gente precisa fazer muitas vezes? É acolher, é ser ouvinte, é ter um olhar de compaixão, sabe? E evitar aquelas frases, nossa, é falta de enxada, nossa, seja forte. Vai levar um tanque de roupa. Isso é falta de ter o que fazer. Uhum. Ou você precisa ser mais forte. Não, gente, isso não vai ajudar. É. Se ela não tá dando conta sozinha e ela tá tentando buscar uma ajuda, é sinal que para ela tá muito difícil. Tá incapacitante. Então, a gente precisa o quê? Primeira coisa, gente, é fazer com que essa pessoa, ela busque um profissional, ela busque ajuda para a gente evitar o quê? Uma tentativa realmente de suicídio, por conta das impulsividades. Então, a gente vê também muito, Rose, as extremidades, ou vão ser muitos adolescentes, ou os idosos. Ah, por quê? Além das dores crônicas, eles se sentem muito sozinhos, eles têm que lidar com essa solidão e muitas vezes se sentem um fardo para a família. Verdade. Agora, os adolescentes dessa impulsividade muito grande, não saber lidar com esses conflitos internos. A sexualidade entra aqui também. Quando eles entram em conflito sexual, não conseguem lidar com essa demanda, ou se eu vou ser aprovado ou reprovado pelos meus pais, se eu vou ser acolhido ou não, vejo muito perdido. Então, a chance também de uma tentativa de suicídio é grande. Nossa. Existe, em estatística, assim, é mais recorrente o suicídio no homem, na mulher? Como que é, Existe. doutora? As mulheres, elas tentam mais. Mais? As mulheres, Ah, elas tentam mais. E os homens, eles são mais assertivos. Olha. Então, em questão de gênero, Entendi. as mulheres, elas tentam e os homens, eles cometem mais suicídio. Outro dia eu até vi um caso muito triste de uma mãe com um filho autista que ela, né, tirou a própria vida porque ela disse que não aguentava mais. E o sofrimento estava muito grande, aí lidar com a criança, com o filho. Porque a demanda é grande. Então, eu vejo que hoje as pessoas, elas julgam muito, elas apontam muito, mas acolhem pouco. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?